As placas de advertência é muito interessante porque às vezes o condutor ou o aluno, né, candidato a condutor, ele se preocupa muito com as nomenclaturas. Curva acentuada, pista sinuosa, por quê? Para poder acertar na hora da prova. Só que essas placas, atenção, essas placas podem fazer a diferença entre a sua vida e a sua morte, ou que você cause um acidente grave com outras pessoas, nas BRs, principalmente, nas vias rurais, que são aquelas vias que você pode praticar uma velocidade um pouco maior. Por quê? Porque elas trazem informações, elas falam com o condutor. Vou explicar melhor para você entender. Por exemplo, aqui, ó, curva acentuada à esquerda. Indica que à frente, logo à frente, você encontrará uma curva forte, uma curva fechada à sua esquerda. O que você deve fazer aqui? Antecipadamente, você deve reduzir a sua velocidade, você deve aumentar a sua distância de segurança do veículo à frente, tá? Se for em tempo por exemplo, em tempo de chuva, aumentar mais ainda essa distância de segurança do veículo à frente. Então são cuidados que você deve tomar. Por exemplo, você não deve iniciar uma ultrapassagem. Aqui não está proibindo explicitamente a ultrapassagem, mas seria muito arriscado. Por quê? Porque à frente você vai encontrar uma curva que você não tem visão. Então fique atento, não inicie uma ultrapassagem. Aumente a sua distância do veículo da frente, reduza a sua velocidade. Então vejam, tanto de informação que essa placa está trazendo para você. Ela não simplesmente está indicando que você à frente tem uma curva acentuada, ela está conversando com você e lhe dando dicas de segurança. Combinado? As demais placas também têm a mesma situação, só que cada uma com a sua, vamos dizer assim, a sua gravidade, né? Por exemplo, uma curva à esquerda é uma curva não muito fechada, mas mesmo assim tome cuidado. Não inicie uma ultrapassagem se não for necessário, aguarde um pouco mais. A pista sinuosa, idem, à esquerda, à direita, né? Essas informações aqui, elas são informações que antecipam um problema. Essa placa curva acentuada em S à esquerda, você tem duas curvas, uma após a outra. Olha o tamanho do risco. Reduza a velocidade, aumente a distância do veículo da frente e não inicie uma ultrapassagem, ok? É muito importante que você entenda que a placa conversa com você. Continuando. A mesma situação aqui, ó. Curva à direita, curva acentuada à direita, curva em S à direita, curva acentuada em S à direita, pista sinuosa à direita. A mesma situação. A placa está conversando, indicando que você tome cuidados previamente, certo? Uma dica prática. Toda placa que tenha o termo acentuado, ela requer mais atenção, certo? Cuidados redobrados, porque é uma situação mais perigosa ainda do que as anteriores que não tenha o termo acentuado dentro da sua nomenclatura. Continuando. Aqui eu coloquei essas placas juntas, né? Ou seja, próximas uma da outra para a gente poder estudar, para poder trabalhar algumas similaridades. Aqui essa placa de cruzamento de vias, semáforo à frente e pare, elas têm como regra que naquele ponto da via você tem que parar o seu veículo. O cruzamento, né, de vias vai indicar que você, se for um cruzamento não sinalizado, a preferência é quem está à direita. Essa regra ela já foi tratada, será revisada ainda, né? Aqui no semáforo à frente, a regra fala que você deve parar o seu veículo caso o foco, né, ou melhor, a luz, né, o semáforo esteja vermelho ou você esteja e já tenha iniciado a travessia. Se ele estiver amarelo, você continua. Caso contrário, você deve parar o seu veículo e aguardar que ele abra para a sua travessia. E a placa de pare, né, indica que à frente você encontrará uma parada obrigatória, onde você deve simplesmente chegar a 0 km por hora. Não é reduzir não, pessoal, é parar o veículo. As demais placas aqui de confluência, junções, né, e confluências, é uma interseção de vias, é um cruzamento. O código é muito claro. Nesse caso aqui, você deve seguir a regra da preferência. Se você está em uma via não sinalizada, a preferência é quem está à direita. Ou se for sinalizada, siga a orientação da marcação, ou seja, da sinalização. Seja ela semafórica, seja ela horizontal, seja ela placa, ou seja, a parte vertical da sinalização. Ok?
Bom, vamos então dar sequência, estamos quase lá, quase chegando no final do nosso conteúdo. Vamos lá. Aqui também existem algumas informações que estão sendo passadas para você que você deve estar atento. Por exemplo, ponte estreita. É uma ponte que possivelmente passe um único veículo por vez. Então tome cuidado, pare, aguarde se tiver alguém cruzando a pista, né, sobre a ponte. Por quê? Porque possivelmente você tentar cruzar junto, haverá um congestionamento ali e o seu veículo não conseguirá passar juntamente com outro veículo que vem em sentido contrário. Essa placa de área com desmoronamento, ela traz uma informação importante, que não está explícita, mas está sendo, vamos dizer assim, informada a você, que é o que? Não pare no acostamento. Óbvio, né? Se ali tem uma possibilidade de cair pedras, objetos sobre o seu veículo, por que você vai parar nesse local? Então não pare nesse local. Ponte móvel indica que em algum momento, né, geralmente tem uma informação complementar de horário ou coisa parecida, à frente você encontrará uma ponte móvel. Então, primeiramente, o que você vai fazer? Reduzir velocidade. É uma regra quase que, vamos dizer assim, que está presente em todas as situações. Projeção de cascalho, mesma coisa. Se você está cruzando, né, por outro veículo, observe que pode ser que você receba no seu para-brisa um cascalho que venha a danificar ou até causar um acidente. Então, o que? Reduza a velocidade. Evite aí altas velocidades, porque pode ser um motivo de acidente. Pista escorregadia, idem. Se você tem essa placa no seu deslocamento, o que você deve fazer? Reduzir a velocidade nesse ponto da via. Porque se você, por exemplo, tiver uma curva, a chance de você não conseguir executar essa curva com segurança é muito maior com a sua velocidade excessiva. Essas três placas, pista irregular, saliência lombada e depressão, geralmente são colocadas em vias rurais, BRs, estradas, né, indicando que à frente haverá um ponto de perigo. Por exemplo, um cruzamento, aquela BR está cruzando por uma área urbana. Por quê? Esse tipo de placa, geralmente elas são colocadas para você ser orientado, que à frente haverá esse obstáculo, né? E esse obstáculo não está ali só por estar, ele está ali para que você reduza a sua velocidade. Então faça isso previamente. Então a redução de velocidade está presente em basicamente todas as situações do trânsito, onde você deve ter a total segurança para o seu deslocamento. Continuando com o nosso resumo. Bom, pessoal, nesse conjunto de placas também mais informações complementares. Fim de pista dupla. Indica que você está saindo de uma pista dupla e entrando numa pista simples. O que você não deve fazer nessa situação? Iniciar uma ultrapassagem. Por quê? Porque você está saindo de uma pista única, de um sentido único, melhor dizendo, né? Pista de sentido único, e entrando numa pista de sentido duplo. Por quê? Ali você tem um fluxo de veículos em sentidos contrários sem uma divisão. Então o que acontece? O risco da ultrapassagem aumenta. Então não é nesse ponto aqui você deve evitar a ultrapassagem. Primeiro entre na pista, analise a pista, depois, caso seja necessário e permitido, execute a ultrapassagem. Início de pista dupla. Aqui é uma informação inversa, ou seja, você está sendo uma pista de sentido duplo, né? É uma pista única de sentido duplo, ou seja, os veículos estão se cruzando sem nenhuma divisão no meio, e você está entrando numa pista com um canteiro central e cada fluxo do seu lado. Então, se você quer iniciar uma ultrapassagem, aguarde chegar essa situação, onde você terá mais segurança para realizar a sua ultrapassagem. Nesse caso, nem vai ser ultrapassagem, você estará em uma pista de sentido único, né? Então você terá somente que passar pelo veículo que está à sua frente. Então, caso você queira iniciar uma ultrapassagem, aguarde o início da pista dupla. Aguarde esse início, ok? Declive acentuado. Nesse caso aqui indica que você terá uma ladeira, né? uma descida muito íngreme, muito acentuada. O que você deve fazer aqui? Testar antes de chegar a essa situação. Testar os seus freios, principalmente se for um veículo de carga, certo? Aclive acentuado, a mesma coisa. Qual que é a informação que essa placa traz para você? Se você está com um veículo, por exemplo, um veículo de baixa potência, não inicie uma ultrapassagem, porque nesse ponto a possibilidade de você não conseguir ultrapassar é maior,
porque seu veículo não tem potência. Então vejam que as placas falam com o condutor, certo? Estreitamento da pista direita e estreitamento da pista esquerda. Geralmente são informações quando tem a terceira faixa, né? Ou ela está iniciando ou ela está acabando. Nesses pontos aqui fico muito atento, porque geralmente pode ocorrer situações de risco, onde você não observa o fim da faixa dupla, por exemplo, ou melhor, da terceira faixa, né? E você vem aí a causar uma situação de risco para você e para o condutor que está à sua frente ou à sua traseira. Estreitamento da pista ao centro, mesma situação, não execute nenhuma manobra arriscada nesse momento, é momento de cautela. E pista dividida, ou seja, você tem um canteiro central, tome cuidado, principalmente à noite. Por quê? Porque às vezes esse canteiro central ele não está, esse objeto, né, geralmente concreto, ou um canteiro não está muito visível, pode acontecer, e você inadvertidamente venha colidir e ser motivo de acidente. Então fique muito atento quanto a isso. Sempre observando uma situação dessas, reduza a velocidade, ok? Continuando então. Aqui informações relacionadas a pedestres, né? Principalmente área escolar, passagem sinalizada de escolares, trânsito de pedestre, passagem sinalizada de pedestres, crianças e trânsito de ciclistas. O que é importante aqui? A questão da aglomeração humana. Lembram? A gente vai revisar, mas lembram que você executar altas velocidades próximos a aglomerações humanas é crime de trânsito? Crime de trânsito. Então veja a gravidade de você não observar essa questão aqui, ok? Trânsito de tratores ou máquinas agrícolas indica que você terá à sua frente possivelmente um veículo lento. Então reduza a velocidade, certo? Principalmente à noite, porque um trator ele nem sempre ele é bem sinalizado, né? Tem as luzes de freio, aquela situação da parte luminosa do veículo pode estar danificada. Infelizmente é uma situação que ocorre. E uma colisão na traseira de um trator não é nada agradável. Geralmente ocorre situações graves, onde você pode vir aí até a causar um acidente grave. Principalmente para você, ok? E assim nós damos sequência no nosso conteúdo. Vamos partir para o próximo slide. Então mais informações de advertência, que trazem detalhes importantes para a nossa condução. Animais, ou silvestres ou não silvestres, vamos dizer assim, animais de rebanho, né, indicam que à frente na sua via, a possibilidade de encontrar um animal desses é grande. Então, qual que é a regra? Reduza a velocidade, aumente sua atenção. Porque a colisão, o atropelamento de um animal desse, tanto para o animal quanto para você, pode causar grandes danos. Ok? As placas de obras, elas geralmente são similares às placas de advertência, com exceção de que o fundo são alaranjados e indica que naquele ponto a via está sobre obra, ou seja, sofrendo uma obra. Então nesse ponto, mais ainda, reduza a velocidade, aumente a distância de segurança e aumente sua atenção, certo? E jamais inicie uma ultrapassagem nesses pontos de obras, porque a chance de um acidente aumenta. Rua sem saída, a informação aqui é muito clara, que à frente você não vai ter para onde ir. Então, se for o caso, você tem que retornar. Aeroporto, bonde, vento lateral e Cruz de Santo André. O que é Cruz de Santo André? É um cruzamento rodoferroviário, ou seja, entre uma rodovia e uma ferrovia. Só uma observação. Se for amarelo, é porque a ferrovia ela tem fluxo de trens dos dois lados. Se for branco, é só de um lado. Uma observação, só um detalhamento. E o vento lateral indica que naquela via a grande chance de você encontrar fortes ventos laterais é grande. Se você estiver com o veículo, olhem o que a placa nos fala. Se você está conduzindo um veículo, por exemplo, de carga, onde você tem uma área maior, onde o vento, né, tem uma área maior para poder exercer sua força, ou ao contrário, você está pilotando uma motocicleta, tome maior cuidado, porque o seu veículo motocicleta está suscetível a um deslocamento mais forte em função do vento lateral. Então, a placa sempre conversa com o condutor. Lembrem disso. Continuando, então. Essas placas aqui, pessoal, trazem informações também complementares e que trazem aí detalhamento de como você deve conduzir o veículo. Passagem de nível sem barreira, que é uma passagem entre uma rodovia e uma ferrovia
sem a devida barreira, que é aquele braço, né, de segurança, e a passagem de nível com barreira, que é a barreira onde vai fazer aí vamos dizer assim, a definição qual que é o momento que o veículo deve cruzar aquela ferrovia. A observação aqui é o seguinte: por segurança, sempre pare, olhe e escute antes de cruzar uma via férrea, porque você pode ser surpreendido com um veículo sobre trilhos que não tem como parar. Não tem como parar. Quem tem que parar é você, ok? Alargamento da pista à esquerda e alargamento da pista à direita. Informa que possivelmente você terá aí uma terceira faixa, né? E um alargamento, um aumento da pista. As demais placas aqui, ó, sentido único, indica que à frente você terá um único sentido para seguir, ou um sentido duplo, você terá qualquer um dos dois sentidos, esquerda ou direita. A outra placa, mão dupla adiante. Se você encontra essa placa, o que deve acontecer aqui? Jamais inicie uma ultrapassagem, porque à frente você está encontrando o que? Possivelmente está saindo de uma pista que tem sentido único, que tem maior segurança, para uma pista de sentido duplo e pista única. Possivelmente é o que está acontecendo. Então, nesse momento aqui, não realize nenhuma ultrapassagem. Aguarde chegar aquela situação para você poder avaliar, e só a partir daí você deve realizar a ultrapassagem. Aqui também informações complementares, né, onde você vai definir aí qual que é a limitação de peso do PBT, do limite por eixo, da altura, da largura, do comprimento. Qual que é a regra aqui? Qual que é a observação? Se você está com um veículo, por exemplo, de 4,5 metros, encontra uma placa dessa, qual que é a sua ação? Procurar um acesso secundário, um acesso alternativo. E assim para as demais placas, ok? Passagem sinalizada de ciclista é um cruzamento cicloviário, um cruzamento rodocicloviário. Pode ser uma faixa, uma ciclovia ou uma ciclofaixa. Qual que é a regra aqui? Qual que é a observação aqui? O ciclista, quando inicia a travessia, tem a prioridade, tem a preferência, melhor dizendo, de passagem. Então, tome muito cuidado para que não ocorra um acidente. Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Aqui há uma aglomeração de pessoas à frente. Então, mais uma vez, reduza a velocidade. Aumente sua atenção. Combinado? Placas com informações complementares, né, de advertência. Aqui é a mesma coisa, né, onde você define aí algumas informações auxiliares. Por exemplo, que à frente você tem aí, a 500 metros você vai ter uma limitação de velocidade e um acesso lateral na via. E assim por diante, ó, informações complementares. Bom, pessoal, com isso nós finalizamos aqui o nosso conteúdo das placas, da sinalização vertical, inicialmente da de regulamentação e de advertência. Teremos uma sequência onde veremos as demais placas, que são as placas indicativas. Para finalizar, só vou detalhar fazer uma complementação da informação para que a gente possa finalizar a nossa aula de hoje. Como eu havia citado, é importante que a gente esteja atento, né? Aqui mais é para a questão teórica da parte prática, ou melhor, da parte teórica da prova. Existe uma grande possibilidade de confusão entre as placas. Parada obrigatória e parada obrigatória à frente. Então aqui eu só vou passar rapidamente, ó, duplo sentido de circulação e mão dupla adiante. Se traz uma informação de futuro, essa placa ela é de advertência. Ó, peso bruto total máximo permitido e limitado. Então são informações que você deve ficar atento para que não haja confusão na hora de você executar sua prova. Aqui também, ó, largura permitida, largura limitada, circulação na rotatória, sentido de circulação na rotatória, interseção em círculo, ok? Então essa aqui indica futuro, essa aqui é uma regulamentação. E assim por diante, ó. Então fique muito atento quanto a estas placas, que pode ser um pega na hora da prova, né? Você tem que ficar aí atento quanto a isso. Então dê uma pausa, dê uma olhadinha com calma, tá? Eu vou passar aqui pausadamente para você poder parar o vídeo. Trânsito ciclista, passagem sinalizada de ciclista. Ó, tem uma marcação, então ela é sinalizada. Se você interpretar a placa, você conseguirá realizar aí a leitura dela. Aqui, só para complementar, ó, a gente havia citado, possivelmente ficou alguma dúvida, né? Fim de pista dupla, ó, aqui é uma pista dupla, são duas pistas,
de sentido único e você estará acessando uma pista de sentido duplo, ou seja, de mão dupla, e é uma pista única. E aqui ocorre grande risco, porque se você iniciar uma ultrapassagem, possivelmente você terá problemas aqui nesse momento. Então aguarde acessar a via, observe a via, faça a leitura da via, para depois, se for o caso, realizar essa ultrapassagem. E aqui a mesma coisa, início de pista dupla, uma situação que já é uma situação mais agradável, mais cômoda, mais segura, né, para o condutor. Continuando. Aqui uma comparação, né, entre as placas à esquerda, a acentuada e sinuosa, pista sinuosa. Então, a única que é pista é a que tem aqui a gente chama de cobrinha, né, a cobrinha. Se é cobrinha, se tem a palavra sinuosa, ela é pista. Ou melhor, se tem a cobrinha, ela é pista. As demais são curvas. É só uma forma mnemônica de memorizar aí o conteúdo. Com isso finalizamos, tá? Vamos voltar aqui. Finalizamos definitivamente o nosso conteúdo de placas de regulamentação e placas de advertência. Seguiremos na próxima aula com as placas indicativas. Muito obrigado e até a próxima aula.